E a primeira pergunta, eu acredito que a maioria já foi respondida, mas vamos ler. Existe evangelho da hipergraça? Já foi respondido aqui. Sim, existe o evangelho da hipergraça, que é o evangelho. O que é hipergraça? É uma graça que te alcança independente do seu mérito. A polêmica das pessoas é assim, pastor, então eu recebo essa graça, eu posso chutar o balde, pisar na jaca, deitar o cabelo, fazer o que eu quiser. Eu falo, não, cara, veja bem, essa hipergraça, a graça, ela vem sobre a nova criatura, os que nasceram de novo. Sim. Se você nasceu de novo de fato, você não vai querer isso. Essa verdade que eu estou passando aqui para vocês, se no teu coração está despertando a vontade de você ir fazer o que não presta, é porque você não nasceu de novo. Você precisa se converter, aceitar Jesus. Entendi. Porque essa mensagem me faz ser grato e querer fazer o autor sorrir. Meu desejo da minha vida é fazê-lo sorrir. E quando eu falho, eu erro esse alvo, eu fico extremamente constrangido e correndo volto para a palavra. Então, a graça é essa força para você não querer pecar. Muito bem. Exatamente. E essa é a segunda pergunta. A graça é licença para pecar? Não, ela é a força para não pecar. A graça é o poder. Por exemplo, pastor, eu fumo, não consigo largar o cigarro. Eu vou para o céu? Vai antes de mim, porque dá câncer, né? Sim. Mas se você tem o desejo genuíno de largar, a graça entra com a capacidade sobrenatural para você largar. A única coisa que a graça depende é do desejo genuíno, da honestidade. Eu quero parar. Você tem uma vida dupla com adultério? Você quer largar isso e voltar a viver correto com a sua esposa e honrar a tua família? A graça é a força para que você consiga. Sim. E a próxima pergunta. Na graça, eu não preciso pedir perdão? Veja, se você está falando do teu irmão, precisa. Que eu acho que é lícito, quando você erra, chegar humilde, honesto e de caráter. Me perdoa, eu errei. Se você está falando de Deus e a pergunta é preciso, não precisa. Porque é como eu te falei, a partir de agora, o que é fé para a justiça? É você se ver como Deus te vê. E Deus te vê em Cristo. Cristo não tem erro para pedir perdão a Deus. Sim. Entende? Por isso que no Antigo Testamento Deus chega a dizer, nessa nova aliança, dos teus pecados eu não me lembrarei. E ele não diz isso porque tem Alzheimer ou deficiência de memória. Ele diz isso porque ele decide te colocar em Cristo e te observar num ponto de convergência chamado Jesus Cristo. Entendi. Então, se a pergunta é preciso pedir perdão a Deus, não. Preciso pedir perdão ao meu irmão? Precisa. Ah, legal. E a próxima pergunta. A graça desvaloriza o arrependimento? De forma alguma. Porque arrependimento ele é traduzido 100% das vezes na Bíblia da palavra metanoia. E metanoia é mudança de mente. Meta é mudança. Noia é mentalidade. Então, a metanoia é exatamente o que eu acabei de falar da fé. O que é a metanoia? É eu mudar a minha mentalidade para começar a me ver como Deus me vê. Isso para Deus é arrependimento. Sim. Isso para Deus é o verdadeiro arrependimento. Quando você para de se ver culpado, condenado, né? A gente pode ir longe, mas ao mesmo tempo bem perto. Adão andava com Deus todos os dias no paraíso. Um dia ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e Deus continuou vindo atrás dele. O pecado não separou ele de Deus. Mas quando ele chegou, Deus chegou na terra, procurou, o cara estava escondido. Quando Deus força, onde tu tá? E ele aparece e diz, eu me escondi porque eu estava nu e tive medo. E o cara nunca tinha vestido uma cueca. Então, na realidade, o que mudou não foi o ato, foi a percepção de si mesmo. Ele começou a se ver culpado, indigno, imerecedor. E isso sim separa o homem de Deus, a culpa e a condenação. Legal. E, mestre, a gente está partindo para os momentos finais. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, que ouviram isso, que com certeza o fogo do Espírito tem queimado nas pessoas em relação a essa verdade. E queria que você deixasse essa mensagem para as pessoas olhando para essa câmera aqui. Bem, eu acredito que nós estamos muito próximos à volta de Cristo e que você que tem essa sede, essa fome no coração, eu creio que não seja só para você, mas que Deus queira te usar nesses últimos instantes da igreja na Terra. Então eu convido você a participar dessa verdade, dessa explosão, não é de algo novo, mas do resgate do genuíno evangelho da graça,
que há 2000 anos atrás Paulo já via isso sendo deturpado pela concupiscência humana, a necessidade da vaidade humana. Eu convido você a procurar. Se você está muito longe, em outra cidade, se dedique a encontrar uma igreja perto da palavra, não perto da sua casa, mas uma igreja que esteja perto, fiel, fidedigna ao genuíno Evangelho de Cristo, que te mostre quem você é. Se você está numa igreja onde as pessoas estão te dizendo o que fazer, isso é uma anomalia, porque isso vai formar Frankensteins. O homem é fundamentalista. Você tem que chegar num lugar onde a igreja te mostre quem você é, tua verdadeira identidade, tua posição em Cristo, para que você cresça.